Delmon e Tense estão observando o estrago causado pela Fera Maculada. Tense reflete que eles deveriam ter chegado antes, para impedir que ela decolasse. Delmon está furioso, e que agora de uma vez por todas os arruaceiros declararam guerra contra os zeladores, pois criar uma Fera Maculada de propósito é o fim da picada. Tenzin diz que o problema é como conseguiram criar um bicho desse, e Gita diz que sabe como. Ela revela que ouviu Zodil falando que na verdade foi um erro, ele estava tentando de todas as formas criar um conjunto do Guardião, o resultado foi uma Fera Maculada enorme. Bro entra no meio da conversa dizendo que ela está mostrando o corpo demais. Ela diz que não entendeu direito sobre o conjunto do Guardião, sobre realizar um desejo, e que se fosse possível ela votaria e lutaria direito contra a Fera Falsa. Rudo está só o pó da rabiola. Ele diz que vai pensar melhor assim que conseguir encher o bucho de doce e que no momento só vai curtir o pouco de paz que está sentindo. A galera está indo embora no carango. O maluco golpista está só na espreita, pronto para aplicar um golpe. Ele se joga na frente do carro e faz uma cena, como se tivesse sido atropelado, mas nessa ele se lascou bonito. A turma abre o vidro e só tem nego bravo ali, todo mundo de óculos escuros, curtindo o sonzão no talo. Nessa hora o golpista deve ter se arrependido. Engine diz que na cidade vizinha tem uma médica chamada Alice, que é muito boa e que nem vai cobrar pela indicação. Delmon diz para ele dirigir com mais cuidado, para não dar motivos aos golpistas, e que ele deveria dirigir igual ao Gris. Annie diz que aí todo mundo ia cair no sono. Rudo pergunta o porquê dos óculos escuros, mas é ignorado com sucesso. Delmon diz que além de ele dirigir feito um maluco, liga o som do carro em um volume muito alto. E já na base, eles estão com cara de bunda, todos estão com roupas normais, até que aparece Auguste, o doidão irmão da Aisha Stilza. Ele aparece dizendo que Rudo ficou muito bem com as roupas normais e que são de uma marca chamada Colosso. Para saber o significado, vai ter que perguntar pro dono, que no caso é ele. Coitado, todo mundo ignorou ele. Ele ainda diz que Rudo está mesmo enturmado com os zeladores, já que ele está ignorando ele igual a todo mundo. Andy faz uma pergunta idiota, se aquilo deixava ele triste. Nem precisava perguntar. Ele responde que não o deixa feliz. Ele chega a um quarto e Rudo foi levar flores, só pode ser pro Zanka. Andy acha estranho de no paraíso ter esse costume. Na verdade ele foi atrás do Delmon pedir algumas flores, que prontamente nega o seu pedido. Se você está gostando do episódio, peço que se inscreva no canal para não perder nenhum recap insano, deixe um comentário e não esqueça do likezão. Tamo junto! Acontece que na superfície, flores são extremamente raras e difíceis de cultivar, por isso são tão raras. Mas Delmon, com o seu jeito todo explosivo, afirma que parece ser um bom costume em dar flores a alguém que está ferido, e que conhece um bom lugar que vende flores artificiais. Andy concorda e diz que assim que forem na Doutora Alice buscar os remédios, vão passar para comprar as flores e outras cocitas más. Rudo fica pensativo se de alguma forma está querendo implementar um costume do paraíso na superfície. Com as flores em mãos, a galera já está na porta do inferno e se trata mesmo do Zanka. E o B.O. foi feio, hein? Apesar da Aisha possuir o dom da cura, ela não conseguiu remover o veneno que Jabber usou nele. Rudo agora ficou pensativo e meio receoso em fazer uma visita estranha. Antes de tentar desistir, Annie já abre a porta, ferrando Rudo. Zanka está quieto, sentado sobre a cama, segurando seu pau. Lá ele. Annie diz que mesmo não tendo origem pobre como a deles, no lugar onde vivia, Zanka literalmente enfrentou o fundo do poço e que mesmo assim conseguiu arrumar forças e lutar contra si mesmo. Ele tem certeza que ele vai superar mais essa dificuldade e com isso se tornar mais forte ainda do que já é. Rudo fica impressionado e a gargantilha do Andy toca. Semil está na linha, ela diz que tem uma criança ali que quer falar sobre o Zanka. Ela está com o prefeito, que revela que Zanka ganhou um feitiço diferente dos outros quando eles foram pra Penta, Zona Proibida. Então ela começa a se explicar. Era pra todos terem ganhado o feitiço para evitar um grande dano, uma única vez. E foi isso que ela fez, em todo mundo. E Andy diz que funcionou direitinho. O prefeito lança um olhar mortal sobre ela. Parece que essa menina levada desenhou outra parada nas costas do Zanka, e agora todos querem saber que feitiço bizarro é esse então. Ela meio sem jeito pede para ele fazer um muque. Ele faz e o seu braço fica enorme, por pouco tempo, e vai murchando que nem uma bexiga. Ela sente muito e pede desculpas. Zanka do nada começa a cair na risada. Deve estar inconformado. Na verdade ele leva na esportiva e achou bem engraçado, dizendo que nunca ninguém fez aquilo com ele. Todo mundo fica pasmo, achando que ele ia ficar bravo. Raylin não entende, afinal ele se machucou tão seriamente por causa da brincadeira de mau gosto dela. Ele diz que não, que lutou sem contar com o feitiço, que a atual situação dele é responsabilidade somente dele mesmo. Afinal ele não foi forte o bastante para lutar contra o Jabber, mas que vai ficar mais forte mesmo sem isso, e pede para não subestimarem ele. Andy chega à conclusão de que ele evoluiu. Após o esclarecimento feito, Rainin segue seu caminho. Rudo continua dentro do quarto, observando o Zanka sem falar nada. O Marrento não gosta e pergunta se ele ainda quer perguntar mais alguma coisa, ou se está ali só por sentir pena mesmo, que se for isso ele vai expulsar ele dali, nem que estoure todos os seus pontos.
Rudo continua ali, sem falar nada. Zanca fica furioso e começa a desabafar, já que de todos ele foi o que saiu mais lascado. Mas convenhamos que ele pegou um dos arruaceiros mais fortes também, né? E que a solução é só ficar mais forte. No momento, Rudo reflete que toda a pena que estava sentindo dele passou e que tem muito que aprender com ele, mas nem tudo sai como esperado. Rudo tenta lançar um sorriso, mas sabemos que a cara dele fica bizarra quando ele tenta fazer isso. Zanca fica furioso e começa a escorraçar ele, então os dois começam a discutir, e aparentemente tudo volta ao normal. Com Andy a parada foi diferente, ele entrega uma sacola a Zanca dizendo que ali tem coisa de todo mundo, para a melhora dele. Ele ficou todo só porque o Andy foi levar pessoalmente, mas é uma franga mesmo, hein? Andy conta o que Rudo disse ao Zodil sobre a sua vingança, que será se divertir com seus companheiros. Zanca afirma que ele está misturando as coisas entre vingança e diversão. Andy reflete que foi uma bagunça total, mas que pelo menos ainda conseguiram sair vivos, se bem que o plano dos arruaceiros era derrubar o paraíso. Ele diz que se continuarem a criar feras maculadas não tem outro jeito, vão ter que intervir. Zanca afirma que o plano não muda, ele precisa ficar mais forte, e que se o Rudo quer fazer isso ou aquilo antes de se vingar, então que faça. Zanca começa a falar sobre o comportamento do Rudo e pergunta pro Andy que, sendo o treinador dele, se precisa ensinar essas paradas também, mas quando se dá conta vê que estava falando sozinho, afinal Andy já caiu no sono. Zodil está com o que sobrou dos arruaceiros, dizendo que o seu experimento foi um sucesso. O Bundos não entende nada, já que a fera foi abatida e voltou à superfície. Ele diz que tirou informações importantes, que é possível cruzar a fronteira e voltar com vida, mas não lembro deles terem chegado a cruzar a fronteira não. Bundos entende que ele só os vê como ratos de laboratório e que os zeladores também sofrem muito. Kitani comenta sobre a Noerd, que ela tinha muito potencial. Zodil concorda e diz que a sementinha que ele plantou lá atrás, lá ele, a transformou em uma boa guerreira. Por fim, Bundos é presenteada por um artefato que ele tanto queria. Kitani se pergunta se é alguma antiguidade e Zodil espera que ele continue usando seus poderes em prol dos arruaceiros. Bundos se sente lisonjeado, respondendo que é uma grande honra lutar na linha de frente dos arruaceiros e pergunta qual é a sua primeira ordem. Zodil acha que as gargantilhas foram criadas por um Giver, que tem a cobertura total da superfície, e com um enorme poder desses, ele provavelmente deve ter alguma peça do conjunto do Guardião. O Bigode entende que deve achar o criador das gargantilhas, e acha a missão muito divertida, tomara que ele se lasque. O episódio termina com Zodil revelando que quer juntar todas as peças do conjunto do Guardião e ir para o paraíso de uma vez por todas. Rudo vai ter que cuidar muito bem das luas dele, hein, se não quiser perdê-las. E aí, gostou do episódio? Deixe sua opinião nos comentários, se não for inscrito, peço que se inscreva no canal e deixe o super like para nos fortalecer. Valeu!